Olá, doutora Dina Sebastião, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui connosco no podcast 620. A doutora Dina é investigadora integrada do Grupo 2, Europeísmo, Atleticidade e Mundialização, e faz parte da coordenação científica do 620. Gostaríamos de começar com a primeira pergunta, que é: quem é, o que faz e onde? Bem, então, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu sou investigadora integrada do 620 e sou docente na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na área de estudos europeus. Concretamente, leciono temas e investigo sobre o estudo da União Europeia, uma área mais restrita dentro da área mais lata de estudos europeus. Eu venho de uma trajetória diversa, quer em termos de formação académica, quer também em termos de percurso profissional. Fiz a licenciatura em jornalismo aqui na universidade, cheguei a trabalhar 3-4 anos na área, primeiro estágio e trabalhar durante algum tempo em rádios nacionais, depois fui para o jornalismo regional. Depois saí do jornalismo e fui para a consultoria em comunicação e relações públicas, numa empresa multinacional, a Dow Chemical Company, durante 3 anos. Durante esses 3 anos também percebi que queria continuar a estudar e como tinha antes feito uma pós-graduação na área de União Europeia e Governação Europeia, e como tinha tido uma disciplina também no jornalismo, organizações internacionais e ordem europeia, quis aprofundar esses temas e ingressei aqui no mestrado em História Contemporânea, na vertente de Portugal e Integração Europeia. E fiz o meu mestrado, entretanto depois também saí do setor privado e comecei a trabalhar em consultoria, como freelancer em consultoria em comunicação, para essa mesma empresa e para outras empresas da área da indústria química. Foi também, com a conclusão do mestrado, surgiu a oportunidade, o convite para dar aulas aqui na universidade e depois ingressei no doutoramento em estudos europeus. E, portanto, depois deste doutoramento veio, de facto, a definir a área que venho a investigar atualmente aqui no 620 e a lecionar também. Ótimo. E qual é o seu enfoque a nível de investigação? Bem, então eu estudo a União Europeia mais numa perspectiva interna, olho para a União Europeia nas suas dinâmicas de relação com os Estados-membros e com outros atores, tanto com os governos, mas sobretudo com outros atores, como os partidos políticos, e isto faz parte de uma dimensão de estudo da União Europeia, mais centrada na ciência política e na política comparada, que se tem consolidado desde os anos 90. Inicialmente, a União Europeia começou a ser muito teorizada, a União Europeia corrijo as comunidades europeias, que começaram por ser designadas assim, portanto, a integração europeia começou a ser muito teorizada a partir dos quadros das relações internacionais, mas rapidamente com o seu aprofundamento e evolução e complexidade institucional, começou-se a extravasar esses quadros teóricos para a ciência política e outras disciplinas que têm estudado a União Europeia. Portanto, esta concepção insere-se no sentido de conceptualizar a União Europeia como um sistema político que tem aqui dinâmicas de poder entre diversos atores, de competências institucionais, de uma relação vertical de poder com os Estados-membros e que tem várias dinâmicas de representatividade democrática. E eu olho também para a União Europeia com base nessa perspectiva normativa, né, de ver a democracia como uma norma pela qual este sistema político deve evoluir. Tenho estudado concretamente nesta dinâmica interna e de vários atores dos partidos políticos, centrada dentro de Portugal e a Espanha, mas sobretudo Portugal como caso de estudo e agora nos últimos tempos tentando estender para a Europa do Sul,
para outros países da Europa do Sul, e olhando aqui para os partidos políticos como não só a influência que as dinâmicas de poder e que as próprias políticas europeias têm ideológica e programaticamente nos partidos políticos, mas também a forma como os partidos políticos depois reagem de uma forma mais de baixo para cima à União Europeia. Portanto, há aqui um processo bilateral de cima para baixo e de baixo para cima. Isto insere-se aqui num quadro que é o quadro da europeização, um quadro teórico dos estudos da União Europeia, o quadro da europeização. E, além disso, tenho estudado, é uma vertente que quero aprofundar mais, políticas, nomeadamente a política de asilo e a política económica e monetária, o projeto da União Económica e Monetária, e a forma também como estas duas políticas têm impacto ideológico e, por outro lado, são percepcionadas pelos partidos políticos. No último ano, e acabei de publicar um artigo no final do ano, que levou aqui quase 2 anos a conceber, quero também aprofundar esta dinâmica do estudo dos partidos sobre a relação, tentar estudar a relação mais direta sobre os efeitos na política nacional, as dinâmicas de competição política nacional e a forma como elas se podem reverter para as dinâmicas de competição política no Parlamento Europeu, sendo que há aqui bastantes diferenças, não é? Entre os sistemas partidários nacionais e depois a perspectiva de um sistema partidário ao nível europeu e as dinâmicas próprias de poder no Parlamento Europeu. Portanto, tem sido um bocadinho nesses subtemas que tenho investigado. Ótimo. E visto que faz parte do 620, de que forma é que a sua investigação é interdisciplinar? Bem, o meu doutoramento começou por ser interdisciplinar, se calhar não tanto partindo de uma epistemologia para a interdisciplinaridade, mas na concretização ele pretendeu ser interdisciplinar, conjugando, sobretudo, a história com a ciência política e fazendo algumas incursões na economia política. Aqui eu investiguei, em concreto, a forma como os partidos políticos socialistas de Portugal e Espanha foram influenciados pela integração europeia desde o período das ditaduras, portanto fiz um estudo comparativo, desde o período das ditaduras ibéricas até ao Tratado de Maastricht, até 1993, que é um marco fundamental do aprofundamento da integração europeia. E, portanto, aqui o meu olhar e o meu fundamento para a investigação, de acordo com aquilo que já era o estado da arte, via, sobretudo, a necessidade de estudar estes dois partidos que eram negligenciados no âmbito dos estudos da social-democracia europeia, em relação com a integração europeia, atendendo à particularidade histórica destes dois partidos. Portanto, há muitos estudos que são transversais e que padronizam as preferências partidárias e as estratégias partidárias da social-democracia face à integração europeia, o que me levava a valorizar a história nestes dois casos era que, como em qualquer caso a história é importante, qualquer Estado membro da União Europeia a história é importante, mas estes dois Estados, Portugal e Espanha, tinham sido uma exceção à ordem democrática que triunfou após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, aqui tivemos a sobrevivência das ditaduras nestes dois países e de que forma isso influenciou as perspectivas que a social-democracia teve na Península Ibérica. Depois, mas estendendo-se o período para além, depois da democracia. Depois, é verdade que nos últimos, uma relação particular que fiz, ou seja, nesta perspectiva de justificar de forma a investigação interdisciplinar, foi olhar para o projeto da União Económica e Monetária, ou seja, da criação do euro como moeda única e da
particularidade da economia política deste projeto e de que forma este projeto foi muito influente na progressão ideológica e programática dos partidos da social-democracia ibérica. Portanto, ou seja, aqui é a evidência entre histórias, e utilizei vários quadros teóricos da ciência política e economia política. Depois do meu doutoramento, a minha investigação afunilou um bocadinho e centrou-se um bocadinho mais na ciência política e atualmente continua a ter uma expressão importante essa dimensão. E digamos que também é aqui tentei fazer aqui uma estratégia de entrar naquilo que era a normalização das publicações científicas e a normalização dos estudos científicos no âmbito dos estudos da União Europeia. São mais que, apesar de ser uma área que se diz multi-interdisciplinaridade e multi-interdisciplinar, na verdade, os estudos que chegam às revistas consideradas de referência nesta área são estudos muito mais monodisciplinares. E também enquadrada neste sistema de avaliação científica no qual nos inserimos e do qual somos avaliados, tentei um bocadinho conciliar essa estratégia mais de progressão, de carreira científica, com uma viragem um bocadinho mais disciplinar. Nos últimos tempos, estou a tentar reverter isso e quero trazer mais disciplinaridade à minha investigação, não só pelo enquadramento institucional, não é, que tenho aqui no 620, como também pelos projetos que me tenho candidatado e que tenho de alguma forma tentado concretizar. E para terminar, gostávamos de fazer a seguinte questão. Tem algumas perspectivas sobre o presente e o futuro que deseja partilhar connosco no âmbito do tema que investiga? Tenho. Eu acho que conciliando a minha junção de cidadã com a dimensão profissional de docente e investigadora nesta área, particularmente no momento corrente, a preocupação surge da evidente alteração da ordem internacional que temos agora, não é? Tivemos há poucos dias a tomada de posse de Donald Trump no seu segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos da América, mas temos tido progressivamente desde os últimos anos, eu diria que desde 2008, 2009, que foi a grande crise, a grande recessão global que desencadeou aqui uma série de fenómenos que trazem para a competição política com bastante sucesso novos atores políticos que são desafiadores, questionadores e desafiadores da ordem liberal, internacional e da democracia liberal. E aquilo que vemos com atores regionais do sistema internacional que tendencialmente depois da Segunda Guerra Mundial foram defensores desta ordem. Portanto, esta alteração coloca-nos muita apreensão quanto ao futuro da democracia liberal. Depois, internamente, a Europa, claro que isso traz desafios à Europa. A Europa já tem os seus próprios desafios internos e dilemas internos que resolver, mas tem esta dimensão de se ter de posicionar na ordem internacional como um ator de relevância e dialogante e influente com outros atores preponderantes no sistema internacional. E, portanto,
a alteração, não é, dos regionalismos no sistema internacional colocam aqui desafios, e dos tradicionais parceiros da Europa colocam aqui desafios muito particulares à União Europeia. Mas a União Europeia tem também desafios internos para resolver, ou seja, ela própria é um objeto que está a sofrer desses fenómenos, não é? De crescimento das direitas radicais ou direitas extremas, como quer que queiramos chamar. Portanto, tem desafios internos, os seus Estados, não é? Enquanto nos seus sistemas nacionais, têm desafios internos com que lidar. E depois a Europa, a um nível, não é, de agregação desses Estados, enquanto um sistema político que se queira sustentável, com futuro, que possa responder aos anseios das populações, tem também esses desafios. E esses desafios estão interligados com aquela dimensão mais lata que, comecei por referir, que me preocupa, que é o futuro sustentável das democracias. O que é que de alguma forma eu recentemente fiz o ano passado a candidatura a um módulo Jean Monnet, que foi aprovado e que pretende precisamente estudar e compreender e propor algumas pistas, seria ambicioso dizer soluções, para perceber melhor as ameaças à democracia e como podermos mitigar essas ameaças. Este módulo tem uma dimensão de investigação científica, tem outra dimensão de canalização da investigação para melhoria de procedimentos pedagógicos em contexto académico, portanto, para a formação de especialistas em estudos europeus, e depois tem uma dimensão de transferência do saber. Transferir conhecimento para a sociedade. E isto interliga-se com aquilo que eu estava a dizer, que é a minha preocupação, e por outro lado, cruza-se aqui também com aquilo que é a preocupação do 620, que é tentar promover o avanço da investigação científica, que possa ser mais dialogante e esclarecedora sobre a realidade que nos rodeia, e que essa investigação não só que tenha repercussão na comunidade científica em particular, que faça de facto avançar teoricamente o conhecimento, mas que ela se repercuta também num benefício para a sociedade. E nesse sentido que possa tentar responder a estes dilemas que nós vivemos atualmente. Para isso, eu acho que, e agora ainda cruzando com a questão anterior da interdisciplinaridade, este módulo tem uma equipa multidisciplinar, portanto tem gente das relações internacionais, da ciência política, mas da história, da economia, do direito e da sociologia. E isto, de facto, é um problema em várias dimensões, com o qual temos que lidar em várias dimensões, e que se traduz também naquilo que são as linhas temáticas do 620, uma delas que eu coordeno, a linha das dinâmicas das desigualdades e democracias, e que convocam várias áreas do saber, não é? A história, a ciência política, quais são os legados dos autoritarismos atualmente que perduram nas sociedades, de forma comparativa até que nós podemos ver, nós hoje em dia falamos muito desta direita radical transnacionalizada, de uma capacidade, não é, que tem um programa, embora a direita extrema tenha um pendor nacionalista, mas a verdade também é que esta direita, esta nova direita, tem um programa comum para a ordem internacional, de alguma forma articulado, apesar de haver diferenças, mas de alguma forma com alguns princípios articulados.
Mas será que isto é assim tão novo? Se formos ver também, não é, a história dos fascismos na Europa, será que isto é assim tão novo? Portanto, há aqui dimensões comparativas que são importantes para nós percebermos estes problemas atuais, mas depois há outras dimensões, a questão da desinformação, da comunicação, a questão da desigualdade, da sociologia das políticas públicas, da economia, a questão das dinâmicas territoriais, não é? Da apropriação territorial, das alterações ao território, de que forma que se cruzam com as alterações climáticas, é que elas vão influenciar mobilidades, preferências partidárias. Portanto, há aqui uma interligação de fatores dos quais depois, de diferentes fatores dos quais depois advém diferentes disciplinas, não é? que são convocadas aqui a estudar este fenómeno. E aquilo que eu espero, dentro destas preocupações, é que, por um lado, este quadro institucional me ajude a aprofundar e também fazer alguma epistemologia para os estudos da União Europeia, convocada na interdisciplinaridade, e que eu também possa, com isso, dar algum contributo para estudar estes problemas, ainda que ínfimo, não é? Mas que possa ser algum contributo que possa contribuir para alguma mudança. Obrigada. Obrigada, eu.